Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui nessa quarta-feira, hoje, dia 11 de maio de 2022, nesta quarta semana da nossa Páscoa. Hoje o Evangelho de João, capítulo 12, versículo de 44 a 50, e propriamente no versículo 47 e no versículo 48, é muito interessante, porque o Evangelho de São João é um evangelho muito teológico, né? Cheio aí de frases, de contexto, de perícope, que dá para você fazer aqui grandes reflexões. E hoje Jesus diz o seguinte aqui: se alguém ouvir as minhas palavras e não as observa, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, porque eu vim para salvar o mundo, porque eu não vim para julgar, mas eu vim para salvar. No versículo 48 diz ainda: quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem o seu juiz, né? E a palavra que eu falei o julgará no último dia. A palavra que eu falei, você escuta a palavra que eu falei vai te julgar no último dia. Então, quando nós chegarmos lá no final da nossa vida, no acerto final de contas, vai estar sobre nós uma luz da verdade, uma luz clara e evidente que não dá para você negar, não vai dar para você mentir e você mesmo vai se julgar. Sou merecedor do céu, lutei, fiz de tudo para alcançar a eternidade. Não, negligenciei, vivi numa vida superficial, não mereço a eternidade. Por isso, continua aqui ainda, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou é Ele quem me ordenou e o que eu devia dizer e falar. Então, São Gregório, na Catena Áurea, comentando esses versículos aqui, propriamente o versículo 48 do próprio julgamento, né? Aquele que não aceita a palavra já tem o seu juiz, por isso que o Senhor fala que Ele não veio julgar o mundo. Diz aqui: cada um pergunte a si mesmo se ouve as palavras de Deus com o ouvido da alma e compreende onde elas procedem. Com efeito, há alguns que não se dignam sequer ouvir os preceitos de Deus com o ouvido do corpo. Tem pessoas ainda que nem sequer têm a dignidade de ouvir os preceitos do Senhor com o ouvido do corpo, nossa orelha, nosso ouvido do corpo. Só que também tem o ouvido da alma, de São Gregório, aqui na sua homilia 18 do Evangelho de São João. Há outros que ouvem com o ouvido do corpo, mas não os abraçam com o desejo da alma. Por isso que dá para você entender que está cheio de gente na missa, né? Aqui na Alemanha não, mas por exemplo no Brasil e Portugal, cheio de gente na missa que escuta a palavra, mas não abraça o desejo com a alma. E não abraça com o desejo da alma de viver aquela palavra. E alguns ainda que recebem com entusiasmo as palavras de Deus e choram de contrição, mas depois que passam as lágrimas retornam à iniquidade. Quantas pessoas eu já conheci e nos retiros que eu pregava, que eu fazia, nos retiros que eu já participei, as pessoas choravam, estribuchavam no chão. Passava as lágrimas, voltava à vida iníqua. Por isso que uma das coisas, assim, que é, assim, um fingimento danado é quando alguém vai dar um testemunho depois de um retiro, né? A pessoa, ela pega o microfone, ela vai dar um testemunho depois do retiro. Nossa Senhora, eu encontrei Jesus, agora eu vou viver para sempre para Ele. Jesus é meu amado, Jesus é tudo na minha vida. Passou as lágrimas, a pessoa voltou para a vida velha. Quantos testemunhos eu escutei na minha vida depois de retiro, passou um tempo, a pessoa voltou para o caminho pior ainda do que ela estava. Mentira. Mentira, né? É uma das coisas também que me consola o meu coração aqui na Alemanha, é isso também. Não adianta você ter uma igreja cheia. Eu não tenho uma igreja cheia, mas tem gente que tem uma igreja cheia, o padre tem uma igreja cheia, ele fica com o ego inflamado, ele fica com o ego, né, estufado. Minha igreja está cheia, minha igreja está cheia,
Mas quem abraça de fato a palavra com o desejo da alma, escuta com os ouvidos do corpo, mas depois, quando passa as lágrimas, também volta para a iniquidade, e esses não ouvem de fato a palavra de Deus, porque se recusam a realizá-la com obras. A palavra de Deus, ela tem que ter testemunho. Eu não me esqueço nunca quando eu professei os meus primeiros votos religiosos no ano de 2005 em Barretos, né? Em Barretos, e aí então o padre, 2006, né? 2006, aí quando eu fiz os meus primeiros votos religiosos, eu lembro que o provincial na época, o padre Paulinho Rios, ele chegou e falou para nós no final da missa: agora é que está começando. Agora que começa o testemunho. Você falou publicamente que você vai viver isso, isso e isso. É agora que começa. Então, é melhor você dar o testemunho no fim, quando estiver morrendo. É como você morre é que as pessoas vão dizer se você viveu ou não a palavra. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.